Fala pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do Market Profile. Para vocês que assistiram a primeira aula, vocês já devem estar familiarizados com os termos e os conceitos iniciais do Market Profile, que é a área de valor, o ponto de controle, a máxima da área de valor, a mínima da área de valor, o excesso e o balanceamento. Agora, nessa segunda aula, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de dias que a gente tem na bolsa e a forma que a gente analisa com o Market Profile. São 6 tipos de dias, mas não se preocupem em decorá-los. O que vocês precisam, assim como os conceitos, é entendê-los. Tá? Depois, com o tempo, eles são tão comuns que isso vai se tornar fácil para vocês olharem os mercados e enxergarem que tipo de dia que é aquele. Tá? E com isso, vocês vão conseguir facilitar a operação de vocês. Por exemplo, se você conseguir detectar que é um dia sem tendência, você sabe qual os seus alvos com mais facilidade, onde você tem que entrar, onde você tem que sair, você sabe que tipo de operação que dá para você fazer. Se uma operação de day trade ou uma operação de swing trade. Tá bom? Então hoje, para começar, a gente vai falar sobre o dia normal. Tá? O dia normal, o que ele é? Eu coloquei um exemplo aqui para vocês verem aqui que eu extraído do meu software. Tá bom? Esse aqui é um exemplo de dia normal. Um dia normal, ele tem o balanço inicial geralmente bem grande. Então o que isso significa? Que a gente teve a entrada de um player grande bem no início das operações. Dentro da primeira hora de operação no mercado, entrou esse player grande e estendeu bastante a range do balanço inicial. Vocês podem ver que ele é bem grande. A gente tem a impressão que esse player subiu no mercado. Então o preço vai e volta. Vocês podem ver que ele veio aqui para cima, voltou, fez o fechamento aqui embaixo. Tá bom? Ele não vai muito longe. É esse que é o tipo de dia normal. Então eu coloquei aqui para vocês algumas observações sobre ele. Trabalha a range do balanço inicial. A gente tem um player grande no início do pregão, que é aquilo que eu falei para vocês nos primeiros TPOs, geralmente A e B, nos que fazem o balanço inicial. Depois disso, o que a gente viu, o preço oscilou. Uma outra coisa que é bem importante é isso aqui. Apesar do nome, que é dia normal, ele é pouco frequente, vocês não vão ver com muita frequência. Então, sobre dia normal, é isso. Vamos lá para o próximo tipo de dia, que é uma variação normal do dia normal. Variação normal do dia normal. O que é uma variação normal do dia normal? Vocês já sabem o que é o dia normal. A variação normal do dia normal, ela nada mais é do que um dia normal que sofre uma range extension. Vocês devem se lembrar que eu falei que a range extension é qualquer extensão que a gente tem na range do balanço inicial. Então uma variação normal do dia normal nada mais é do que um dia normal, que é aquele que a gente tem um grande balanço inicial, com uma grande range, ele sofre uma extensão dessa range do balanço inicial. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora aqui. Então essa aqui é um dia de variação normal do dia normal. Vocês veem aqui que a gente teve uma range de balanço inicial bem grande. Tá? Ele trabalhou praticamente aqui dentro o dia todo. Depois ele teve uma extensão da range do balanço inicial, que terminava aqui. Mas ele não teve força, voltou e fechou aqui no meio. Então, esse tipo de dia aqui é o dia de variação normal de um dia normal. Tá bom? Vamos lá para o próximo tipo de dia. O terceiro tipo de dia é o dia neutro. O que é um dia neutro? Então eu coloquei aqui para vocês e depois eu vou mostrar como que funciona. Um dia neutro, ele tem o balanço inicial bem estreito, tá bom? Vocês têm que ter em mente que assim, quanto mais estreito o balanço inicial, mais fácil para ele ser rompido para um dos lados. Ele tem, o dia neutro, tem uma range extension para ambos os lados do perfil. Tá? Ele tem, isso aqui que é muito importante, considero mais importante para o dia neutro. Ele tem baixa volatilidade. Tá bom? E ele tem o fechamento dentro da área de valor. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um exemplo de dia neutro. Esse é um exemplo de dia neutro, pessoal. Ele tem aqui o balanço inicial, tá daqui até aqui. Ele é bem estreito. Tá? Ele sofreu uma variação, ele sofreu uma extensão, uma range extension aqui para baixo do balanço inicial, tá? E aí só que ele não teve força para ir para baixo, voltou, trabalhou aqui, fez uma extensão para cima, também não teve força,
fechamento dentro da área de valor. Esse é o conceito de um dia neutro. Pessoal, o que a gente vai ver agora é o quarto tipo de dia, que é o dia sem tendência. Tá? O que define um dia sem tendência? Vou mostrar aqui para vocês. Então, um dia sem tendência, ele tem o balanço inicial bem estreito e esse balanço se mantém durante praticamente todo o dia. Tá? Ele geralmente acontece antes de notícias que vêm para mexer com o mercado. Por exemplo, o payroll, que é praticamente o dado mais importante que a gente tem no mercado, que são os dados de seguro-desemprego dos Estados Unidos. E uma outra característica desse dia aqui, baixo volume. Então, se vocês sabem que vocês estão operando no dia anterior ao payroll, detectam que tem baixo volume, vocês podem trabalhar dentro da range do IB, do balanço inicial, porque dificilmente ele vai ser rompido. Então, vocês podem fazer dinheiro dentro dessa range dele, tá bom? Vou dar um exemplo aqui para vocês, mostrar um pouquinho sobre o dia sem tendência. Balanço inicial bem estreito. Depois que fez o balanço inicial, trabalhou muito aqui, ó, podem ver a terceira meia hora até onde veio. Depois o outro período, que foi o D, veio até aqui próximo à abertura. Trabalhou em um movimento rotacional o dia todo e veio fazer o fechamento exatamente aqui na abertura. Tá? Como que você trabalha um mercado desse? Você abriu, estabeleceu a range do balanço inicial. Tá? O mercado veio para cima. O mercado veio para cima, qualquer ponto aqui próximo à máxima do dia é um ponto de venda com alvo aonde? Geralmente até a metade do perfil. Para quem tem mais estômago, que esse dia aqui geralmente é um dia que demora muito, e para quem opera sabe que a queda ela vem rápida, ela não é como a compra. Então, para aguentar uma queda nesse tamanho de range aqui é bastante demorado, e isso geralmente leva um bom tempo. Então, geralmente saída parcial na metade do perfil e o restante lá embaixo. Aqui ele deu compra várias vezes seguidas, deu compra aqui no D, deu compra no F, deu compra no G, tá? Deu para fazer muita operação dentro desse dia. Quem faz esse tipo de operação é só quem conhece de Market Profile e conseguiu identificar que esse dia era um dia sem tendência. Pessoal, então vamos lá para o quinto tipo de dia, que é o dia de tendência. Tá? O que é o dia de tendência, pessoal? Ele começa com um balanço inicial bem estreito, mas ele tem uma coisa que é muito interessante. Ele tem uma direção óbvia. Então é fácil de você ver se está indo para baixo ou se está indo para cima. Tá bom? Ele tem excesso em um dos extremos. Vocês lembram o que é excesso? É uma cauda ou single prints, onde você percebe que claramente entrou compra, se for no fundo, ou entrou venda, se for no topo. Tá? Novas máximas ou mínimas, ou novas mínimas, atraem novos negócios. Tem pouco desenvolvimento horizontal do perfil. Tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar um exemplo para vocês agora, para vocês verem isso na prática. Fica bem claro aqui que o mercado abriu, tentou ficar para baixo, mas já veio para cima. E aí, a segunda meia hora veio e parou aqui. Como que a gente percebe que ele está fazendo fundo aqui? O movimento, nessas horas, ele adquire uma certa velocidade. Então ele vem forte para cima e aí ele cai e para. Quando ele para, se você percebeu que a direção de fato é para cima, o movimento parou, é a hora de entrar comprando. Então ele subiu, parou, foi para cima e depois, geralmente, num dia de tendência, podem ver que o TPO Profile, o Market Profile, ele é bem estreito. Tá? Aqui a gente está com 1, 2, 3, 4, 5 TPOs, não mais do que isso. E geralmente, a meia hora seguinte, ela não tira, se for no caso de um dia de alta, ela não tira a mínima da meia hora anterior. Ou num dia de baixa, ela não vai tirar a máxima da meia hora anterior. Então a gente teve aqui, depois teve o período C, teve o período D, que segurou aqui muito próximo ao C, mas não perdeu a mínima, o E, e assim por diante. Aqui no G, o mercado cansou e realizou um pouquinho. Mas é esse aqui um dia de tendência. Pessoal, agora a gente vai falar sobre o último tipo de dia de negociação, que é um dia de tendência de múltipla distribuição. Vocês viram que os conceitos de Market Profile eles são bem simples e não são muitos. E novamente eu repito, procure entendê-los e não decorá-los. E no dia a dia vocês vão se acostumar tanto com o conceito
que já não vão se preocupar se é um dia de tendência, se é um dia neutro, isso vai ficar internalizado em vocês. Mas para isso vocês requerem prática, tá bom? Eu estou dando para vocês a teoria. Então vamos lá. Um dia de tendência de múltipla distribuição. Ele é semelhante a um dia de tendência. Já vemos isso pelo próprio nome, tá? A diferença entre os dois é que o dia de tendência de múltipla distribuição, ele possui duas áreas de valor, tá bom? E são separadas por single prints. Nesse caso aqui, isso aqui vai ser para a gente a mesma coisa do que um rompimento. Tá bom? A maioria de vocês já deve conhecer por rompimento. E tem uma outra coisa, que é em relação à confiança do mercado. No dia de tendência de múltipla distribuição, a gente tem uma confiança menor do que em um dia de tendência. Tá bom? Vou mostrar para vocês agora um exemplo de um dia de tendência de múltipla distribuição. A abertura do mercado, ele trabalhou bastante essa região, tá? Então ele fez uma área de valor praticamente daqui, ou um pouquinho mais acima, até aqui acima, e depois, no time frame I, ele teve um rompimento de mínima, tá? E veio trabalhar aqui embaixo, fazendo uma área de valor aqui. A gente pode ver que a gente tem os single prints, temos duas áreas de valor. Como que a gente trabalha com esse tipo de mercado? Pegou o rompimento, stop no rompimento. Podem ver que, apesar da confiança menor, ele não voltou mais a testar a região de rompimento. Mas vocês precisam perceber que vai ser um dia de tendência de múltipla distribuição. Pessoal, então esses são os tipos de dias que a gente tem para analisar no Market Profile. Então vocês já têm a base, que são os conceitos iniciais do Market Profile, vocês já sabem os tipos de dias. Vocês já têm um pouco de informação para analisar. Tudo isso que vocês estão vendo são peça por peça de um quebra-cabeça que vocês têm que olhar e montá-lo para conseguir enxergar a estrutura que está se formando no mercado e poder usar a seu favor na sua operação. Tá bom? Se você tem ainda alguma dúvida, me procura nas redes sociais que eu vou estar disponível para te ajudar. Até mais!